Olá, estamos de volta no que eu estou dedicando no mês dos psicólogos. Eu vou trazer hoje algumas reflexões que eu considero que são específicas, que são especiais para nós psicólogos, mas que também foram tiradas do livro O Humano do Mundo, da Débora Noal. São alguns apanhados que eu acho que cabem, né, nas nossas questões pessoais a respeito do exercício da profissão. Então vamos lá. Com certeza, apenas aquelas que apontavam para a necessidade de cuidar de mim e dos outros humanos, bem aqui no agora. Mas para cuidar de outros diferentes de nós, nós precisamos fazer muitas questões. E essas questões, algumas dessas questões, eu encontrei aqui no livro da Débora Noal e quero dividir com vocês. Há um momento em que ela faz essas perguntas e eu trago essas perguntas para o nosso dia a dia, seja qual for o estilo, né, do exercício da profissão que a gente faz. Para quem desenvolvemos estas ações? A quem se destinam nossos investimentos? Que estratégias disponibilizar para que sejam autores das próprias políticas e que não venham a depender de nós? No caso da Débora, ela diz os brancos humanitários para sobreviver. A gente pode transpor para qualquer que seja a nossa realidade. Como nós vamos ajudar os nossos clientes da clínica a desenvolver estratégias para que eles não se tornem dependentes de nós? É, inclusive, essa uma questão muito frequente, que as pessoas falam, não quero ir para psicólogo não, porque eu vou ficar dependente de psicólogo, aí eu só vou conseguir pensar com o meu psicólogo, ou o meu psicólogo vai fazer minha cabeça, eu vou ficar pensando igual a ele. Já ouvi N vezes, porque nos primeiros 20 anos da minha profissão, eu só trabalhei com crianças e eu ouvi N vezes, a criança fica dependente da psicóloga, a psicóloga trabalha de um jeito que a criança fique para sempre, né, dependendo do psicólogo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, não de sair discutindo, desmentindo, agredindo as pessoas para provar que nós não somos isso, mas nós precisamos efetivamente agir de maneira a promover o desenvolvimento das pessoas para que elas digam por nós que nós as ajudamos a se reconstruir, a se construir, no caso das crianças, como sujeitos da própria história, como protagonistas da própria história. Esse é o nosso papel. Para isso nós estudamos técnicas, para isso nós estudamos teorias que a maioria das pessoas não conhecem, mas que devem ser postas a serviço de uma vida real das pessoas, né, de um bem-estar, de uma promoção de desenvolvimento. Eu gosto muito do Winnicott, porque ele falava, olha, a nossa tendência é o desenvolvimento. Se ninguém nos atrapalhar, nós vamos nos desenvolver. Então é isso, né? Nós não podemos ser aqueles que atrapalham, aqueles que impõem a própria visão de mundo, as próprias teorias, mas aqueles que, dominando teorias, conseguem ver a pessoa, as pessoas, a coletividade, nas suas características próprias, específicas e promovê-las. A Débora fala, fui atrás de informações para entender o que era sofrimento naquele território. E nós, em todos os campos da nossa atuação, nós precisamos entender o que é a realidade naquele contexto onde a gente entrou, principalmente se a gente sai do contexto que é o nosso. E nós sempre saímos, porque cada família
que é a unidade básica do desenvolvimento do ser humano, cada família é uma. Nenhuma família é igual à outra. E essa a família, é o primeiro formador, o primeiro constituidor da pessoa. Cada família é uma. Então nós não sabemos como é. Nós precisamos ouvir, nós precisamos nos desfazer, né? Guardar, como a Débora diz, os nossos preconceitos em alguma gaveta que de preferência a gente não reabra, para a gente ouvir, entender, conhecer o outro, a família do outro, a comunidade do outro, o país do outro, a história do outro, e encontrar esse outro ali e promover o desenvolvimento desse outro sem que ele precise deixar de ser quem ele é, sem que ele precise passar a ser alguém que será a minha imagem e semelhança. Não é isso. Não é assim. Nós precisamos ser capazes de fazer esses parênteses para acolher o outro como ele é e promovê-lo naquilo que ele tem de bom, de melhor, e que possa levá-lo para uma vida mais feliz e mais digna. As pessoas esperam de você aquilo que elas não podem doar naquele momento. Piedade, dó e pena já havia naquele espaço. Eu precisava deixar sair o avesso disso tudo. Toque, afeto, escuta e sorriso. Foi tudo o que eu consegui oferecer. Trabalhar aqui é um exercício constante de criar utopias. E eu me pergunto se o nosso trabalho, mesmo que não seja como o da Débora, como uma psicóloga sem fronteiras, não é exatamente isso. Porque as pessoas só vêm a nós quando elas estão sofrendo. E mais ainda, nós vamos a elas nas situações em que somos chamados por terceiros e não pelos nossos pacientes, né, pelos nossos assistidos. Elas estão sofrendo. Elas estão diante de alguma necessidade. E o nosso papel, não é levar uma outra maneira de olhar, mesmo que a situação seja irremediável. E aí eu tenho que citar a doutora Ana Cláudia Arantes, né, que trabalha com cuidados paliativos e que fala nesse lugar de esperança diante da morte. Não é esperança de cura, não é esperança de um prolongamento de vida, é esperança de dignidade, esperança de valor da pessoa com a história dela, seja do jeito que for. E encontrar isso de verdade, para dizer isso de verdade para cada pessoa, é um desafio que exige que estejamos o tempo todo estudando, aprendendo, acompanhando as descobertas da ciência, mas o tempo todo olhando para dentro de nós mesmos, investindo em autoconhecimento, para que a gente não invada o outro, não imponha a ele os nossos próprios sofrimentos, os nossos próprios medos e a nossa própria visão de mundo. É claro que não há neutralidade possível. É claro que se eu sou uma pessoa que tem uma fé inabalável na vida, isso passa pelos poros. Isso passa nos meus olhos, isso sai nas minhas palavras, isso sai na minha atitude. Mas eu não posso querer converter, né, o meu cliente ao meu modo, à minha filosofia de vida. Mas é preciso que eu tenha amor à vida, amor à pessoa, amor ao humano, para que eu consiga, inclusive, respeitar aquele que pensa muito diferente de mim.
e ajudá-lo a encontrar o próprio jeito, o próprio lugar dentro da vida, do jeito que ela tiver, no momento em que eu entro na vida do outro. Isso é um desafio permanente. Desde que pisei neste solo, elaboro e confabulo estratégias, executo ações de uma psicologia que nunca me ensinaram. Coordeno os colegas psicólogos haitianos, é a Débora que está falando, que, assim como eu, nunca aprenderam em livros o que é ser psicólogo no Haiti. Ministro formação para professores e líderes comunitários e construo parcerias com a equipe médica de promoção da saúde e na equipe de distribuição de água. Mas ainda me pego pensando, para quê? E num outro momento, ela diz, encanta-me bastante a ideia de não trabalharmos para, entre aspas, ajudar os pobres. Trabalhamos para seres humanos. Trabalhamos para que pessoas, assim como nós, tenham um pouco mais de dignidade e ferramentas para manejar suas próprias vidas e fazemos isso por meio dos cuidados de saúde. Trabalhamos também para nos salvarmos de uma vida esvaziada de sentido. Aqui tem umas questões que eu acho que todo mundo já ouviu, né? Todo mundo que é psicólogo já ouviu. A faculdade não nos prepara exatamente para aquilo que nós vamos viver profissionalmente. Porque cada um dos nossos clientes é único. E não dá para você sair da faculdade com um manual, né? E quando o cliente chegar no seu consultório, ou quando você for fazer uma intervenção na escola, ou quando você for fazer uma intervenção no hospital, ou fazer uma seleção de pessoal, você pegar uma cadernetinha onde estão anotados os passos e executar. Não é receita de bolo, né? E eu acho muito interessante que a Débora fala aqui, olha, eu elaboro e confabulo estratégias, eu executo ações de uma psicologia que nunca me ensinaram. Eu coordeno os colegas psicólogos haitianos que, assim como eu, nunca aprenderam em livros o que é ser psicólogo no Haiti. Porque o que está no livro é alguma coisa que não que esteja num passado remoto, mas com a velocidade que a vida muda, o que está no livro já não é mais aquilo que a gente está vivendo ali naquele momento. O que está no livro é uma referência para a gente pensar, mas a gente precisa trazer o que está no livro para o momento atual. Aí volto eu ao Rubem Alves, para o lugar onde o sangue corre. E não, eu não estou desprezando o que está no livro. O que está no livro é importantíssimo, porque o que está no livro me dá repertório para pensar e para atuar. E eu preciso ter repertório. E quanto maior o meu repertório, maior a chance de que eu ache alguma coisa que sirva ou alguma coisa que eu consiga adaptar para aquela situação específica que eu estou vivendo. A minha primeira supervisora, minha querida professora Kikita, falava assim para mim: você tem que saber muito a teoria. Tem que saber tanto que você use sem perceber que está usando. Ela tem que fazer parte de você. Então, é disso que a gente está falando. Não estou falando em estudar pouco, não. Estou falando em estudar muito, para que você tenha um repertório enorme e para que você tenha muitas possibilidades diante de um cliente que ainda assim, com um vasto repertório que você tenha, pode te surpreender. O Winnicott é que respondeu isso. Eu faço psicanálise se for disso que o meu cliente precisa. Se não for, eu faço outra coisa.
e haja repertório para você fazer outra coisa. E uma outra coisa que não deixe de ser uma outra coisa cientificamente reconhecida. Uma outra coisa que combine com aqueles preceitos lá do nosso código de ética. Uma outra coisa que não invada a vida do seu paciente, da coletividade onde você atua, da família com que você trabalha. Haja repertório. E esse repertório vem de todas as frentes. Vem da vida que você vive e do quanto você reflete sobre a sua vida. Vem das teorias que você aprende, vem das relações que você estabelece dentro e fora da profissão. Ela vem de muitas frentes, ela vem do conjunto da sua vida. Porque você é psicólogo com a pessoa que você é. Não existem duas pessoas. Não existe a pessoa psicólogo profissional separada, ou pelo menos não deveria, separada da pessoa secreta que você é na sua vida particular. Porque você vem com a pessoa que você é. Eu acho que em todas as profissões, mas no nosso caso isso é muito marcado, porque pesa sobre nós a desconfiança de que nós podemos fazer a cabeça e manipular as pessoas para aquilo que a gente quiser. Por isso é tão importante que a gente dê a conhecer o nosso código de ética e que a gente faça um exercício de profissão que combine com o nosso código de ética. Não ajudamos a edificar casas ou bairros. Ajudamos a remendar objetivos de vida e a construir desejos para a estruturação de sonhos. A cada dia se reconfigura com novo sentimento de leveza por ter escolhido ter escolhas. Então, isso é o que a Débora diz, né, que nós não fazemos grandes obras fisicamente reconhecíveis, mas nós possibilitamos sonhar, ter esperança. Quando nós agimos de acordo com aquilo que é o propósito da nossa profissão, nós possibilitamos novos sonhos. E isso é muito importante. A Débora traz alguns desafios também que eu quero dividir com vocês. Ela fala assim: dei-me conta de que a maior parte do trabalho que devo desenvolver aqui nunca me foi ensinado durante os anos de graduação em psicologia. Aprendi diferentes formas de prover cuidados a populações de extrema miséria e violência urbana, mas ela diz que aprendeu fazendo, aprendeu trocando com os profissionais de lá e que ela não tinha aprendido isso nos livros e que esse é um desafio, né? Porque na prática as coisas não são como estão escritas nos livros. Eu me lembro do meu professor de psicopatologia que ele falava assim: usem tudo que vocês sabem, porque quando o cliente estiver diante de você no consultório, você não vai perguntar para ele assim: você quer que eu faça a sua consulta de acordo com a matéria do Marcato, que era o nome dele, ou de acordo com a matéria da Farage, que era a nossa professora de psicologia escolar e problemas de aprendizagem. Ele falou: você vai ter que juntar tudo, então junte tudo. Comece a pensar com tudo que você está aprendendo. A minha prova não é só da minha matéria, é do seu conhecimento em psicologia. Então, é isso que talvez seja um grande desafio para a gente, principalmente quando a gente está começando, né? E começar na profissão não é brincadeira. E a minha existência, sem fazer nada com o que eu sabia, teria valor? Essa é uma outra questão que a Débora faz e que eu também venho me fazendo. Sempre me fiz essas questões. O que é que eu vou fazer com tudo que eu sei? Mas nos últimos tempos eu tenho feito muitas vezes essa pergunta e para outras pessoas também, para pessoas que me perguntam se eu não vou me aposentar. Porque elas falam: você tem muito tempo de profissão, né? Sim,
esse ano, 40 anos de profissão. Você não vai aposentar, não? Não, não pretendo. Mas, e aí a minha resposta é sempre essa: e o que eu vou fazer com tudo que eu sei? Para que serve tudo que eu sei? E olha que eu não acho que eu saiba tudo que eu precisava saber. Mas para que serve tudo que eu sei se for para ficar guardado? Não é para ficar guardado, é para circular, é para compartilhar. Por isso esse canal, por isso esses temas. Por isso, na medida do possível, eu nunca digo não para convites de participar de reunião de pais em escolas. Agora, durante a pandemia, participei de várias lives de escola, de faculdade, de alunos. Por quê? Porque conhecimento é para isso. E o conhecimento, ele cresce quando você compartilha. Porque o outro que te chamou e que está disposto a te ouvir, ele também tem um conhecimento que às vezes você não tem. Então, quando você compartilha, você também aprende. E esse desafio, né, que essa pergunta que a Débora faz, né, e a minha existência sem fazer nada com o que eu sabia, teria valor? Eu já me respondi que não. Que tudo que eu sei tem que vir para a roda, tem que estar na arena, senão não faz sentido. E ela também faz essa pergunta: como ser profissional sem ser humana? Porque nós somos, né, da área de humanas. Como ser profissional da área de humanas sem ser humano? Mas ser humano na área de humanas faz com que você sofra muito. Sim, faz. É verdade. E se você não quiser sofrer, vai ter que ter outra profissão, porque nessa não tem jeito. Mas não é um sofrimento sem sentido. Não é um sofrimento vazio. É um sofrimento que você tem, deve ter, pelo conhecimento teórico que você tem, pelos anos de terapia que você tem, condições de elaborar esse sofrimento, de transformar esse sofrimento em projetos, em caminhos. E é isso que faz a beleza dessa profissão e a beleza do livro da Débora, que lembra, quem está seguindo, eu questionei como que eu falo que é lindo um livro que traz tanto sofrimento. E essa foi a minha resposta. É que ele ultrapassa o sofrimento. Ele mostra uma possibilidade para transformar esse sofrimento, ultrapassar esse sofrimento. A cada nova descoberta, diz a Débora, percebo o quão ignorante sou. Percebo que todos esses anos de estudo pouco me facilitaram o entendimento desse universo singular que é o humano do mundo. É como se até hoje eu tivesse lido apenas o lado A de cada livro. Onde estava o lado B de toda a literatura que devorei ao longo dos anos? Onde estavam aquelas pessoas sobre as quais nós nunca pensamos, nunca falamos e que de repente precisamos atender como profissionais? E aí é tudo de novo, estudar, aprender, se modificar para não olhar com olhos de preconceito, com olhos de confinamento da pessoa numa situação e para olhar com olhos de confiança, de esperança, de futuro. É um desafio constante. E para terminar essa nossa reflexão de hoje, eu quero dizer uma frase da Débora que é muito profunda. Uma escuta não se faz com base no julgamento de quem ouve, mas de quem o sente.
que é essa necessidade absoluta de a gente se despir dos próprios preconceitos para ouvir o outro, para ouvir o que ele sente. A Débora fala para ouvir com todos os sentidos. Nós brasileiros temos essa expressão, né? Isso tá me cheirando o ar, né? Então, que a gente tenha essa abertura, né? Que a gente veja o outro, que a gente ouça ele com todos os sentidos abertos, para que a gente não julgue com as nossas medidas, mas que a gente aprenda a medida do outro, o lugar do outro, a dor do outro como dele, e sobre a qual a gente não tem nenhum direito de julgamento e de desvalorização. Que a gente possa construir esse exercício da profissão fiel ao nosso código de ética, que é muito bonito, e fiel a essas aprendizagens que a vida vai nos dando.